Eu ia começar questionando se só eu tinha feito a comparação do GT com o Daima, mas aí eu vi numas pesquisas que já falaram que o Daima retoma muita coisa do GT, então meio que cagou o começo do meu vídeo, mas acontece. Mas enfim, eu posso dizer que onde o GT acerta o Daima falha e onde o GT falha o Daima acerta. Não, nem tempo que eu não vejo GT, gente, foi mal. Bem-vindos à Caixa FM da frequência 69.4, eu sou o Rincache, vamos torcer pra não derrubar esse vídeo e vamos começar com isso logo. Às vezes eu me arrependo de ter feito um canal de podcast, sabe? Ia ser tão mais fácil. Bom, aqui entra um ponto meio complicado porque eu não sabia até que ponto o Akira havia feito parte do anime, mas pelo que eu pesquisei ele fez basicamente toda a história, design da maioria dos personagens e algumas máquinas que aparecem por ali. Então, no meu entendimento, o anime é total de autoria dele. E eu vou voltar nisso mais pra frente, mas vamos começar com o básico. A história se passa um ano após o erro de Sagabu, e aqui vamos ver o novo rei dos demônios, Goma. Ele assistiu a batalha contra o Majin Buu, o que eu não entendi se ele assistiu enquanto a ação ocorreu, se ele assistiu depois, e eu não entendi porque ele demorou tanto pra agir, mas deixa isso quieto. Por algum motivo ele ficou com medo dos guerreiros Z resolverem atacar o submundo, então ele teve a brilhante ideia de usar as esferas do dragão da Terra para transformar todos os guerreiros em crianças, sendo inofensivas para ele. Aproveitando isso, ele captura o Dendê porque ele também foi transformado, mas no caso de um bebê. E com isso ele poderia ser útil para criar novas esferas do dragão para o submundo, já que as que existem lá só podem ser pegas ao lutar contra Taimagamis, que são guerreiros superpoderosos. Sim, existem esferas no submundo, já vou falar sobre isso. Acabei de reparar que eu vou falar bem tardiamente, mas tudo bem. Bom, o plano do Gon meio que saiu pela culatra, porque justamente por causa do que ele fez, todo mundo foi atrás dele, tanto para recuperar o Dendê quanto para voltar ao normal. Mas bem convenientemente surgiu um homem chamado Glório, dizendo que foi enviado por um dos reis do submundo para reunir os guerreiros capazes de derrotar Goma e livrar o mundo dos demônios do domínio dele. Com isso, Goku, o Supremo Senhor Kaiô, que eu vou chamar de Shen para facilitar, e o Glório vão para o submundo na frente porque não daria tempo de levar todo mundo. E com isso eles enfrentam vários perigos até chegar em Goma, incluindo conhecer uma garotinha muito boa com máquina chamada Pansy. Pansy. Bom, inicialmente eu reclamava muito sobre como o estopim da história é estúpido. Adendo que eu só notei depois e fiquei com preguiça de escrever um novo áudio. Na verdade o ponto da história não é tão idiota já que era um plano dessa gostosa aqui, mas o suposto rei que ardiloso e esperto cair nessa não deixa de ser idiota e reforça como o personagem é mal construído. Só isso mesmo. Levem isso em consideração para minhas próximas falas. O cara não queria ser superpoderoso invadindo o reino dele. Aí ele dá todos os motivos pra geral ir atrás dele cedo ou tarde. Eu realmente estava com sangue fervendo tentando entender como o Akira teve essa ideia, mas eu não vou fazer isso porque eu não sei até que ponto isso pode ser só chatice da minha parte. Tipo, existe todo um pensamento merda de que Dragon Ball não tem história, e com o passar do tempo a obra em si foi ficando cada vez mais rasa em conteúdo. Mesmo lidando com o espaço e o escambau, nunca tinha muito detalhe. E na minha cabeça, pelo menos, Dragon foi pensado para passar no horário para crianças bem pequenas. Com isso, eu não sei se realmente vale a pena reclamar de algo que no fim eu não sei se é bom ou ruim. O que eu posso reclamar é que eu esperava um pouco mais de detalhes justamente por esse anime recuperar o espírito original de Dragon Ball. Eu não entendi direito se esse lugar é o inferno ou se é um lugar separado. Não tem nenhuma menção ao céu e tal. Mas vamos esquecer isso e considerar esse lugar apenas como um reino novo. Eu acho ele meio fraco. Isso na verdade é uma faca de dois gumes, porque o mundo, no caso, os mundos, né, que são 3 reinos dos demônios, parece bem diverso, mas por conta do tempo e escolhas da história, a gente acaba não vendo muita coisa interessante por aí. A parte mais interessante da história são os incrementos que ela traz para a franquia no geral, como estabelecer que muitas raças que nós vemos pela obra são originadas do submundo, por isso a gente tiveram o dragão aqui, os Namekusei Jin são originários do submundo, criaram o dragão aqui e daí foram para outro planeta e tal. Algumas piadas internas são escondidas, como o lance dos Saiyajins terem um surto de crescimento na adolescência. No geral, Dai é uma história tanto faz questão de perguntas que não tinham muito que ser respondidas, mas o desenrolar dela em si, a relação dos personagens com o mundo é bem gostosinho de se ver. Bom, aqui meio que só tem coisa pra falar dos novos, né? Mas uma coisa que eu não entendo se isso é uma ideia do Akira ou se é algum editor falando pra ele deixar algo cada vez mais idiota. Sério, eu realmente não creio que alguma criança ache isso aqui engraçado, mas eu não posso falar muito. Do novo elenco que foi apresentado, ou são personagens de bucha, não faz nem cheira, ou mais nada. Com exceção dos dois que integram o grupo principal, todos foram na linha do tanto faz, variando entre divertidos e desprezo. O Goma já falou como ele é bom e como ele é um desperdício. Cara, a gente tem um mago como vilão, alguém descrito como poderoso e artiloso, mas que na verdade é só um idiota e depois arruma uma justificativa pra ele sair no soco com todo mundo. Incrível, né? Os Shinrapachi dele também são bem tanto faz, eles serem irmãos do Shin poderia só ser removido que não mudaria nada. Agora falando do Glório e da Pansy, eu gosto muito deles. Acho que o Glório poderia ter um visual mais inspirado, uns poderes mais variados, mas ele como personagem e no desenvolvimento não tem nada pra reclamar. A Pansy eu não sei porque eu gostei tanto. Eu juro que não sei. Ela é só uma bombadora, mas ela é tão bonitinha, tão adorável, eu achei muito simpática. Tem esse cara aqui, né? Eu falo dele depois. No geral, os personagens novos não são lá muito interessantes, mas eu não desgosto deles. E o que importa é que é o grupo principal, o anime trabalha bem.
Aqui tem muita coisa, então se preparem. Primeiro, o mais surpreendente que eu achei que eu nunca fosse falar. Um anime de Dragon Ball, feito pela Toei, é bonito. Tipo, o Daima não é o ápice da animação a todo momento, mas ele tem uma animação constante bem bonita, e nos momentos que ele quer ser bonito, ele realmente é muito bonito. Não fica conflitante, tipo, super, sabe? Quem diria que fazer um anime curto teria suas vantagens, né? Aqui, de fato, nós temos lutas, não só socos escrotos e poder voando. Tem coreografia, cara. E é incrível. Agora, o caldo vai engrossar. Eu falei bastante que a história é meia bomba, que ela fala de muita coisa que não importa, e a aventura até que é competente, mas no final do dia Daima é só mais uma obra qualquer e não entendo porque tanta gente defende esse anime com unhas e dentes, dizendo que é a obra-prima do Akira. Sério, gente, esse anime não saiu logo após a morte dele não, tá? Daima não tem nada, repito com todas as letras, nada demais. É um anime legalzinho que adiciona algumas coisas legais, mas tem uma história paia. Ele faz tudo que já foi feito antes, inclusive desperdiçar vilões que poderiam ser algo interessante e transformar em só lutadores genéricos. Fora que aqui o Akira talvez estivesse com preguiça, ele só criou a conveniência de roteiro, também chamado de Neva. Esse mano é o criador da história do submundo e ele só existe pra facilitar o roteiro. É incrível. O oponente é fraco demais pro Vegeta? Beleza, vamos deixar ele mais forte. Aí o Vegeta usa uma nova transformação. Ué, mas essa história não se passa antes do Super? Ele vai virar God aqui? Não, ele vira a porra de um Super Saiyajin 3. Mas foi falado às vezes que ele nunca atingiu o nível 3? Foda-se. Foda-se. Pro fã de Dragon Ball é assim, não importa a lógica. Se é legal, tá valendo. Que spoiler não é legal, é feio que dói. Isso que eu nem falei do Super Saiyajin 4. Esse aqui vai ser difícil. Eu não vou reclamar do visual dele nem nada do tipo, até porque não tinha como estragar esse visual perfeito, né? Prefiro que ele não tivesse os braços de Donkey Kong, mas eu passo o pano. O ponto do Super Saiyajin 4 e do Vegeta Super Saiyajin 3 é o mesmo. Pra quê? Pra que essas formas que nunca foram mencionadas apareceram agora? Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Eu até cheguei a pensar que fosse a Bandai vender mais boneco, afinal tá enfiando essa linha goela abaixo. Metade dos últimos lançamentos foi só Daima, o que me faz pensar que esse anime só existe pra Bandai economizar nos bonecos e sinceramente isso faz mais sentido do que eu gostaria de admitir. Mas mesmo assim, ela já tem a linha do GT e tá parecendo ser uma linha bem rentável. Não tinha motivo pra passar uma forma que quebra totalmente a continuidade e é mal apresentada. Esse aqui é o ponto-chave que o geral tá ignorando. Os Super Saiyajin 3 e 4 não são só ruins porque eles quebram a continuidade. O fãzinho não liga pra coerência, quando é conveniente, claro. Ele quer fanservice, né? Só que essas formas são apresentadas da maneira mais bunda possível. Eu vou fazer uma aula aqui agora do porquê a gente gosta das transformações clássicas de Dragon Ball e até de outros animes. O Super Saiyajin é foda não porque é um cara que ficou loiro, e sim pelo momento. Goku usou a última carta que tinha pra matar o Freeza, e deu errado. O vilão tá ali e pior, ele mata o melhor amigo do personagem. Amigo esse que já havia morrido não poderia ser revivido de novo. Lembrando que as esferas da Namek também foram perdidas. Ele tá sozinho com seu filho, com um aliado quase morto no chão, e o seu melhor amigo, ao qual ele vive uma vida inteira morto para sempre. E na versão japonesa é ainda melhor, porque o último grito do Kuririn é ele clamando pelo Goku. E nesse estado de ódio, uma das cenas mais simples, porém mais fodas da história, ele atinge essa forma que é a solução para vencer a batalha. A lendária forma que era profetizada há tempos na série. A lenda que o vilão temia tanto que destruiu um planeta inteiro para evitar ela. Eu posso continuar, tá? O Super Saiyajin 2 é a mesma coisa, ainda é melhor, porque é o Gohan contra o céu, tem aquela música foda pra caralho. O Super Saiyajin 3 já não tem tanto lance de ser uma batalha longa, e sim de uma cena que é incrível o sacrifício de usar essa forma. Até o 4 original tem um peso do Goku relembrar a vida dele na Terra e derrotar o Baby. Eu ainda poderia ir mais longe e falar de como Naruto introduz o manto de 4 caudas, falando que o Jiraiya, um dos personagens mais pica até o momento, quase foi morto por causa dela. Eu poderia até falar de Bleach, que eu nunca terminei, mas eu já vi muitas vezes a cena do Ichigo virando Vasto Lorde. Veja que eu não terminei o anime, nem cheguei nessa parte, mas a transformação é tão icônica que eu entendo perfeitamente o simbolismo dela. O que eu quis dizer com tudo isso? O Super Saiyajin 3 do Vegeta e o Super Saiyajin 4 são o novo Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin. Sim, esse é o nome completo do Blue, caso você não se lembre. São transformações que surgiram porque sim. Narrativamente falando, o Blue é um pouco melhor que o God, por exemplo, porque ele foi mérito próprio, não algo de ritual, mas o momento que ele foi introduzido foi ruim. O contexto foi ruim e a transformação foi completamente mal usada. Ela apareceu só porque a Bandai queria vender mais e mais boneco, igual aqui. As cenas não têm peso, são só as pessoas gritando porque eles precisam gritar e você não sente uma ameaça real. E fica ainda pior porque antes o anime fez questão de falar que pra derrotar o vilão era uma coisa muito simples. Isso é o que mais me deixa indignado com esse anime e todo esse problema. Não é só essas formas terem cagado a continuidade pra vender boneco, e sim porque elas são mal feitas. O Goku só recebe um raio de poder no Neva e bum, nova forma. Pior que parando pra pensar, ela não tem sentido. Por que ele voltou a ter cauda? Por que ele tem característica do Ozaru? Não tem... Cara, é pior cada vez que eu penso. Eu falei muito.
muito provavelmente parecido com um cara de 30 anos que odeia tudo e todos reclamam de desenho pra criança. Então eu vou ser bem claro aqui, porque só de ler esse tanto de texto eu já tô com depressão pensando em editar. Dragon Ball Daima é um anime medíocre pra baixo. Eu gosto de querer retomar ideias antigas da franquia, voltar com a essência do clássico e tal, mas sinceramente parece que é só uma justificativa pra vender boneco barato a preço cheio, enquanto eles não querem fazer logo o anime do Super. E eles provavelmente não têm mais ideias de filme pra encher linguiça. É muito triste que a última obra do mestre Akira Toriyama foi algo tão sem sal. Mas enfim, eu já espero ser apedrejado por falar mal desse anime de toda forma, ter sido a última obra dele é só um detalhe. Que descanse em paz, mestre. Ai, gente, que tristeza fazer esse vídeo. Tanto pela edição, que foi um saco ter que ficar tirando print por meio da Toei, quanto pela escrita mesmo. Eu não queria odiar esse anime, mas ele é tão meia boca. Sério, eu não entendo. Esse anime saiu o quê? Outubro? Toriyama morreu em abril? Março? Sei lá. O pessoal ainda tá considerando isso como, é o último trabalho deles. Vamos legal, gente. Que saco. Supera isso. É chato. Ai, meu Deus. Não tenho palavras. Se você não me odiou e não vai me apedrejar com um monte de coisa aí, falando, me apedrejar com pedra, né? Não tem como ser outra coisa. Se você não vai me xingar inteiramente, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo, eu espero. Comentem alguma coisa que você gostaria que eu comentasse no canal que fosse um pouco melhor. Compartilhem comigo pela nossa som para mais pessoas. E é isso aí, muito obrigado por me assistir até aqui. Fim da comunicação.